Estamos de volta. As conexões entre a sociedade e a política estão em análise. Esse é o nosso assunto de hoje. Aqui está comigo para essa importante e imprescindível conversa Gessé Souza, que é um sociólogo, dispensa maiores apresentações, autor de 25 livros e alguém que tem feito, digamos, uma discussão no campo sociológico e político brasileiro contra-hegemônica, fora daquilo que a gente entendeu como uma inteligência brasileira da análise sociológica, que vem numa certa direção que esposa e muitas vezes corrobora a própria leitura que as elites tentam passar para a sociedade inteira do Brasil, né? Eu prometi para quem nos envia durante a gravação do programa perguntas pela internet e tal, que eu ia abrir o segundo bloco colocando perguntas para o Gessé. Vou fazer isso. Tem uma pergunta enviada pela página Câmera 2, que diz o seguinte: por que aqueles que apoiaram o golpe estão calados, sendo que também são afetados pelas medidas pós-golpe? Porque o Gessé vinha falando no final do primeiro bloco, né? Uma parte está calada, outra parte começa a entender o que fez, né? E tem uma parte que está gostando da história, né? A classe média fascista que apoiou o golpe, aqueles que são da ralé, né? Que são dos pobres, que perceberam que estão perdendo já, estão começando a perceber. E o que mais? Como é que você desenha esse movimento de quem está percebendo, né? Porque tem gente que não está, né, percebendo o que aconteceu, o que se passou entre nós, tá certo? Essa questão é muito boa, eu acho, né? Porque ela toca no ponto, ou seja, isso tem a ver com o tema que a gente estava montando sobre as classes. Ou seja, porque as classes, elas existem uma em relação às outras, né? Nós estamos aqui, por que existem classes, né? No fundo, né? Basicamente, porque a gente está competindo como indivíduos, né? Por todos, quer dizer, mas aí nós somos indivíduos de uma classe, então alguns vão ter mais chance e outros menos, né? Mas nós estamos competindo por todos os bens materiais e ideais que existem no mundo. Não só carro, apartamento, etc., mas a gente está competindo por confiança, reconhecimento, prestígio, entende? Todos nós competimos isso o tempo inteiro, né? Então é 24 horas, porque a gente sonha com isso também, não é isso? E a classe dá o quê? A classe dá o ponto de partida, né? O que é 90%, né? E o ponto de partida, quais são os capitais, digamos assim, quais são os recursos que as classes usam, né, para entrar com vantagem nesse jogo? Capital econômico, por um lado, que é o mais simples de compreender, e isso quem tem é essa elite, né, e cada vez mais concentrado só nela, né? E o que as outras classes, no fundo, disputam, meu querido, é conhecimento, acesso a conhecimento. Por que o conhecimento é tão importante? Porque não tem nenhuma função, seja no mercado, seja no Estado, que você possa exercer sem conhecimento, né? E o conhecimento é também uma espécie de... ele se transforma em capital econômico, né? E aí você basta pensar num Bill Gates, nesse cara da Apple, no Jobs, etc., que era um cara de classe média, Jobs, e por ideias e tal, chegaram a ser os homens, alguns homens mais... Ou seja, o conhecimento é o passaporte para você, no mínimo, namorar com a elite do dinheiro. Exatamente, né, com a propriedade dos meios econômicos. Exatamente. O que o capitalismo fez em todo lugar foi democratizar, em alguns casos, né, o acesso ao conhecimento, que antes era também guardado a 7 chaves, né? E o conhecimento e o capital econômico é transmitido por herança, por sangue, como todo privilégio em toda sociedade humana anterior, né? Então não tem nenhuma vantagem quanto a isso. Por que a classe média é uma classe do privilégio? E por que ela se alia com essa elite do saque, né? Ora, porque ela se apropria privilegiadamente do acesso ao conhecimento prestigioso, né? Essa classe econômica, ela tem acesso à universidade, aos cursos de pós-graduação, à língua estrangeira, etc, etc, né? Então eles vão ter os melhores cargos, né? Vão ter os melhores... E aí você pode dizer, não, mas elas têm um mérito. Então, não é um mérito. Todo mérito individual é socialmente construído. Desde a família, teve um pai que comprou o tempo livre para sua estudar. O mérito é parte da mentira que nos contaram. O mérito é parte da mentira, né? Essa classe média se acopla à elite, mas é claro que ela não pode dizer, porque, por exemplo, nós somos uma sociedade cristã, então você não pode dizer, ou você não podia, há pouco tempo atrás, né? Você seria visto como um canalha, não é isso? Eu tenho raiva dos pobres, você não pode dar chance aos pobres, não pode deixar os pobres entrarem na universidade, né? Você não pode dizer isso, não é isso? Então você reclamava com seus amigos,
né? O cara que você sabia tomava umas, aí você podia se soltar, digamos assim, né? Por quê? Porque não é legítimo politicamente, né? Isso é moralmente reprovável. Isso. O que foi que a mídia fez? A mídia pegou o seguinte, aí inventou-se os tais vazamentos seletivos. Absurdo, né? Uma coisa, entende? Você destruiu o direito e tal, entre nós a partir disso, né? Por quê? Porque você precisava jogar um fato, né? Entende? Para quê? Para que esse canalha, que odeia o pobre, e que não podia dizer isso, né? Agora possa ter esse revestimento. Olha, eu não sou canalha, eu sou um herói moral, não é isso? Porque o pobre que se alinha à corrupção, que se alinha a esses comunistas, petralhas, o que for, esse cara merece o meu ódio, eu tenho que combatê-lo. Exatamente isso. E aí você tinha um ódio já Portanto, guardado. não é porque ele entra na universidade, não é porque ele... Exatamente, né? Esse é o ponto, né? Quer dizer, o ódio da classe média a Lula e ao PT de uma parte da classe média. Sim, Vamos sempre coisar isso, né? Tem uma parte da classe média que inclusive, é crítica, é mais reflexiva, etc, etc. Né? E tem uma parte da classe média que é liberal, sabe que é importante ter esse jogo e tudo. Eu estou dizendo essa parte e a direita, agora que saiu do armário. Não é isso? Essa aí, né? Mesmo ela não tinha legitimidade antes de odiar o pobre. Né? Porque não é uma coisa que se faça abertamente. O que a mídia deu foi o pretexto. Né? Olha, agora eu vou lhe dar um motivo para você odiar publicamente, sem ter vergonha. Esses caras não querem fazer a distribuição de renda, nem a igualdade, nada. Entende? Eles só querem roubar no Estado, não é isso? Então você transforma a igualdade, o valor, o princípio da igualdade, que é o princípio, de repente, mais importante do Ocidente. Por que é o mais importante? Porque é o princípio cristão, nuclear do cristianismo, e o Ocidente inteiro foi aprendizado, teve o seu aprendizado no cristianismo, imagine, mesmo sem ler, tinha um padre em todas as aldeias ensinando isso. São os princípios do cristianismo que foram transformados em política depois, no século XIX e XX, né? E o que essa mídia fez foi tornar esses valores suspeitos. Entende? A igualdade suspeita. Dizendo, ela é um mero meio para você roubar no Estado, o que é obviamente uma leviandade. O que também complementa o discurso do assistencialismo típico e próprio que a mídia tem feito, né? Quer dizer, olha, políticas públicas como o Bolsa Família, outras políticas de transferência ou de distribuição de renda e de riqueza são assistencialistas. Exato. São assistencialistas. É dar ao pobre e assim ele se torna mais vagabundo e tal, ele não tem que se esforçar para conseguir. Né? Quer dizer, você vai agregando razões à razão principal do ódio a ser nutrido pelos mais pobres, que é vocês votaram incorruptos, vocês colocaram corruptos no poder porque vocês são lenientes, vagabundos, subcidadãos e etc. E assim você corrobora um discurso. Tem perguntas nessa direção? Deixa eu só coisa, porque isso explica essa questão que nos foi posta antes, né? Ou seja, porque aí o incômodo desse pessoal era com a ascensão dos pobres e a entrada na universidade, porque aí você vai ameaçar o real fonte de poder. Não é isso? Isso não precisa ser racionalizado. A gente sente, as pessoas sentem isso. Né? É emblemático. Né? Então você tem a raiva. Né? E aí o tema da corrupção seletiva dá o pretexto para você odiar Lula, PT, movimentos populares, etc, etc. Não é isso? Onde você vai... E é isso que aconteceu efetivamente entre nós. Mas isso vale para os fascistas hoje em dia. Então, né? Gessé, os liberais estão arrependidos disso. No mínimo, estão interrogados por essa questão, estão preocupados. O que você está dizendo, só na linha da gente fechar um pouco esse argumento, o que você está dizendo é que a direita e a mídia, enfim, a direita no judiciário, nos poderes públicos, no judiciário, legislativo, no executivo... Pessoal de classe média lá todo. Né? Ela tem dito que o ódio é culpa da esquerda, sobretudo dos governos do PT, que teriam trabalhado com a ideia do nós e eles. Né? O que o Gessé está falando o tempo todo aqui mostra que o ódio de classe não é uma invenção dos pobres nem dos trabalhadores, muito pelo contrário, é uma estratégia de muitos anos, né? No período moderno, pelo menos dos anos 20, 30 para cá, tá certo? Do século passado para cá, é uma estratégia das elites. Outra pergunta, Ricardo Galvão,
Ele dizia o fenômeno do pobre de direita, Gessé. O que dizer sobre ele, já que não é um classe média, mas pensa como tal, pensa como se fosse. E o extremamente importante isso. É extremamente importante isso. Aí você tem que ver as falhas da esquerda, não é isso? Qual é a grande falha da esquerda, Tuto, eu acho? A esquerda, sempre que entra no poder, ela pensa o quê? Eu vou botar um plano econômico alternativo. Já está pensando nisso, apenas nisso. Não é isso? Aí você não pensa em quê? Em que estado eu vou viabilizar esse plano? Então você não pensa nisso. Né? Um estado ocupado por corporações, né? Todas privilegiadas, porque, por exemplo, se aí você faz um concurso público muito difícil, só o filho de um elite, né? Então só o filho da classe média, não é isso? Então tem uma chance grande que esse cara seja um desses conservadores aí e tal. Ou no máximo um liberal que vai tender para o campo conservador rapidamente. Exatamente. Né? Se ele for bem assediado para isso, se ele tiver vantagens como esse pessoal tem. Não, como a casta do serviço público. Né? O poder judiciário é o mais caro do mundo no Brasil, o que é um absurdo isso. Né? E é um pessoal, e aí, obviamente, o que é que esse pessoal faz? Esse pessoal faz uma chantagem com o poder político. Não é isso? Olha, eu acho melhor você me dar esses aumentos, porque eu tenho arma contra você e tal. Não é isso? E quando você liga essa aliança entre mídia e corporações do Estado, né? Entendeu? Quer dizer, é claro que a esquerda deveria ter tido uma leitura disso. E de como combater isso, de como transformar mais, como dar um controle democrático, né? E que os interesses corporativos fossem diminuídos em nome de interesse mais republicano. Não houve nenhuma reflexão sobre isso. Não sei se está começando a ver agora. Esperemos que sim, né? Esperemos que a esquerda não caia no engodo da cordialidade. Exato. E da composição. Né? A esquerda também não fez, tudo, que eu acho extremamente importante, uma reflexão sobre a sociedade, né? Entregou isso ficou entregue. Teve essa ideia marqueteira, extremamente superficial, frágil, horrível, um tiro no pé, esse negócio de nova classe média, uma bobagem, agora os pobres acham que são nova classe média, entende? Que é um negócio louco, quer dizer, você não montou uma narrativa, né? De, olha, agora a gente vai cuidar disso, agora daquilo, que você monta um plano político de longo prazo, etc. Você já chegou no Estado e não um processo, entende? Que é uma bobagem isso em termos... Claro, político, né? não é isso? Você de novo reduzir a classe média à possibilidade econômica, do crédito, de uma renda média. De uma renda absurda, média. Como se não fosse o acesso a privilégios, como capital cultural. Né? Então você elimina o que efetivamente implica o poder, não é isso? E você se deixa guiar por uma imagem aparente, superficial, etc. A esquerda não foi inteligente em vários aspectos. Apesar de ter tocado nas questões principais, ela não foi inteligente. Ela foi dominada intelectualmente pela direita. Ela ficou na defensiva com esse discursinho rasteiro da corrupção estatal. Por quê? Porque não tinha uma reflexão para montar uma narrativa que pudesse se contrapor a isso. Né? Na ausência, no vazio de uma narrativa política, entrou quem? Entrou as igrejas evangélicas, claro. Né? Entende? Não é isso? Que em si não é nada mal, em si, porque inclusive dão o que esse pessoal dá é um sentimento de autoconfiança para um povo que foi humilhado secularmente, né? Ou seja, está atendendo a uma demanda. Não é isso? É isso. E esse pessoal são empresas, né? Mas a Igreja Católica é uma empresa também, uma empresa de bens simbólicos. Não é isso? E esse pessoal está sendo agora ligado a interesses políticos extremamente conservadores. Essa que é a pena. Não é isso? Ou seja, eu acho ainda que é um campo de luta. Dá para lutar por esses fiéis que estão crescendo. Quer dizer, a miséria vai, inclusive, dar mais material para esse pessoal. Né? Quer dizer, ou a esquerda desenvolve uma narrativa para tentar pegar esse pessoal disputar esse campo, né? Ou então você está entregando isso. Ou né? A manipulação e o engano se instalará de maneira mais forte. Que é o pobre de direita, obviamente. Né? Outra pergunta, Rogério Matucci. Como fazer para que a esquerda dê menos enfoque às suas diferenças internas e tenha maior unidade, salientando o que a une como um todo, no sentido de ter força mínima que a capacite para atuar minimamente? Está dizendo também dessa característica até folclórica, né? Na esquerda brasileira, a esquerda só se une na cadeia. Se você botar dois, eles vão se brigar, eles vão brigar entre si e tal. Quer dizer, como fazer, como fez o Uruguai, uma frente ampla?
Eu acho extremamente importante, embora o grau de complexidade, se compara Brasil e Uruguai, é muito maior, não é isso? O que eu acho agora, Tuto, aí a gente pode voltar ao tema da aliança civilizatória, entende isso? Porque eu acho agora que o que a esquerda tem que fazer não é se encastelar na esquerda, entende? Eu acho que é o seguinte, entendo novamente líderes com 80% de aprovação, quer dizer, e um projeto que seja efetivamente, porque foi um projeto que efetivamente dinamizou a economia como um todo, ao simplesmente dar oportunidade às pessoas. Todo mundo ganhou com isso. Não é isso? Né? Menos o pessoal do ódio, né? Entende? Que quer a distância dos pobres. Né? Por quê? Porque mesmo que materialmente ele ganhe mais com isso, simbolicamente ele perde. Esse pessoal está muito junto de mim. Eu quero esse pessoal longe. E aí a gente vê que a predação da elite não é só uma predação econômica, assim, simbólica. Distrito, né? Quer dizer, ela não quer só ganhar mais dinheiro, ela entende que ela precisa ganhar dinheiro, mas precisa manter sob controle simbólico e ideológico toda a sociedade para não colocá-la em risco. Exatamente. Então, durante o período progressista do Lula, da Dilma e tal, Lula dizendo, os empresários, ele nunca ganhou tanto dinheiro quanto agora. Mas a elite não quer só dinheiro, né? Porque dinheiro ela ganhará sob qualquer governo. Exatamente. Né? A questão não é só essa. Né? E aí eu acho que quando a esquerda tiver no poder de novo, ela deve pensar a longo prazo e não ao sabor da conjuntura, né, como fez. Especialmente disputar o mercado simbólico. Né? Isso você não pode deixar. Eu acho que é o único caso no mundo, uma Rede Globo agindo como partido político e fazendo a lambança que faz. E uma concessão chantageando pública, né? Uma concessão pública. É uma coisa impressionante. Isso é um negócio incrível. Isso, né? Incrível. É uma coisa assim, isso não aconteceu em lugar nenhum, só aqui. Né? Entende? É um absurdo isso, uma catástrofe de grandes proporções, porque o que você perde aí é a capacidade de reflexão, de aprendizado de um povo inteiro. Isso não, entende? Isso é muito pior do que qualquer corrupção financeira, né? Porque não é um recurso que você pode produzir depois, é um recurso que você perde e acabou, não é isso? A capacidade de a sociedade em conjunto, por ter acesso a opiniões distintas, né? Entende? Se assenhorar do seu futuro, né? Escolher, né? Entende? Quer dizer, o que ele quer e o que ele não quer. É isso que é retirado. E não tem nada mais importante na história humana que foi construído do que isso, né? Essa capacidade de reflexão pública sobre as questões. É isso que essa mídia e eu acho que no futuro a gente vai dar mais importância a isso. Agora, eu acho que nesse instante agora, né, eu acho que o que é importante é uma aliança a mais ampla possível, englobando, inclusive, uma grande parte da classe média, porque essa classe média tem uma parte dela que não é fascista. E a parte que não é fascista, eu estou vendo no material que eu estou analisando, é maior do que a parte fascista. Embora a parte fascista seja mais a que goste de maior estardalhaço, entende? Que acompanha tudo em coisas e tal, porque o cara descobriu o sentido da vida dele. Imagina o tipo de vida que esse tipo de gente leva. Não é isso? Então, eu acho que a gente tem que montar uma aliança civilizatória, ou seja, valores básicos como direitos humanos, entende isso? A polícia não pode quebrar a cabeça de gente com um martelo, sem prova e tal, para quer dizer, mesmo que não seja, mesmo que fosse um traficante, você não pode matar. Claro. Uma pessoa de 18 anos pode ser recuperada. O princípio básico de qualquer democracia. Claro, o Estado não pode ser bandido. Exatamente, né? Isso, né? E a gente aceita essa barbárie. É um negócio incrível, né? Então você tem aí uma parte da classe média que, inclusive, está se vendo enganada. Quer dizer, se eu sair na rua por uma possível corrupção e tal, que nunca foi provada, né? Inclusive, e tal, e agora você tem escândalos comprovados, não é isso? De gravação, você ouvindo o cara falar coisas horríveis. Não, escândalos coisas muito mais indizíveis, graves. Muito mais graves. Que a presidenta Dilma Rousseff jamais foi acusada de corrupção. Exatamente. De ter enriquecido, ganhado dinheiro, conta na Suíça, conta em paraíso fiscal. Nunca, jamais teve. A única acusação que pesou sobre a Dilma foi a tal da pedalada fiscal, né? Quer dizer, o que seria uma irregularidade do ponto de vista da gestão, do recurso, do orçamento público, e de outro lado a ideia de caixa 2 cometido pelo partido e não pelo candidato. Né? Exclusivamente essas duas questões contra a presidenta legitimamente eleita e que, ao fim e ao cabo, quem assumiu o poder, num conluio ali da elite com seus operadores, como diz, com seus aviõezinhos, como diz o Gessé, tá certo? Fez
com que as pessoas comecem a ver agora que, inclusive os operadores, os aviõezinhos da elite brasileira, eles são muito gulosos em termos de corrupção para enriquecimento pessoal de si e dos seus, né? Exatamente. Dos seus apaniguados, dos seus comparsas, né? Então, eu acho que tem um pessoal aí que está perdendo com essa situação. E tem gente sensata na classe média que não é fascista, entende? Que pode ser ganha, né? E tem, inclusive, na elite, interesses importantes estão sendo contratados. Ou seja, o negócio inteiro está sendo um cassino. Há contradições, portanto, exatamente, um cassino. Então, toda empresa, toda a indústria nacional de maior tecnologia, que está sendo destruída, obviamente, teria interesse numa saída eventualmente. É claro que é complicado isso, porque esse pessoal está botando dinheiro também no mercado financeiro, entende? Mas eu acho que esse tipo de aliança tem que ser a mais ampla possível agora. Respeita os direitos democráticos, né? Que você não pode matar ninguém, chutar a cabeça de nenhum frágil e tal, entendeu? A gente tem que cuidar um pouquinho uns dos tem que ter regra do jogo, as regras do jogo mínimas têm que ser decentes. E que isso é bom para todo mundo, entende? E que o direito tem a ver, e é isso que muita gente não vê, né? Quer dizer, o direito não pode ser essa coisa. Quer dizer, os procedimentos formais é o que faz o direito. O direito não tem nenhuma substância, né? Quem tem substância, o direito material, como se diz nos especialistas, é o direito mais forte. É o direito da política, né? O direito que é o nosso direito brasileiro agora, né? Entende? Com os juízes midiáticos, etc. Isso é justiça política, isso é direito político. Isso é atraso de 1000 anos. Né? Ser apropriado, inclusive, pelo judiciário é uma distorção, né? Claro, o direito nasce para se tornar autônomo exatamente dessa política. Como é que o direito se torna autônomo? Quando ele põe procedimentos formais, né? Presunção de inocência e tal, que são universalizáveis para todos, até para os seus inimigos, para quem você não gosta e tal. Não é isso? Então, isso é extremamente importante. E quando ele não o segue, quando o judiciário não o segue, né? Como a gente está falando, é o que a gente tem chamado de antidireito. É o antidireito, a tal da exceção, né? Exato. São ou ações de exceção ou estado de exceção, que parece que a gente, de certa maneira, está embarcando. Que é ruim para todos, né? É isso que porque ninguém sabe quem vai ser o próximo. Não, as elites, inclusive, já estão entendendo isso, né? E estão tentando botar um freio nesse lugar, tá certo? Gessé, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito, Gessé. É um prazer. Souza, espero contar com você para outras conversas aqui na TVT e outras parcerias nesse mundo onde fazer aliança, juntar forças e construir inteligência é fundamental, né? Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.